Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. E abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vivemos, amados, como servos de Deus, em uma verdadeira batalha, em uma verdadeira guerra constante. E essa guerra espiritual que acontece 24 horas por dia na vida do cristão, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Às vezes tem pessoas que têm dons do Espírito, que conseguem enxergar batalhas que acontecem no âmbito espiritual, sabem que algumas coisas que estão acontecendo em sua vida não é à toa, não é esporadicamente. E o cristão verdadeiro, ele precisa ter estrutura para vencer essas batalhas. E é por isso que aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7, Paulo ele vai dizer uma frase motivadora, mas também uma frase que alerta o povo de Deus. Diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 7 diz assim, olha o que Paulo ele vai dizer para Timóteo, garantindo para ele. Ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, como está em algumas traduções. Tem alguém que está com a Bíblia escrito medo? Se tem, levanta a mão assim. Espírito de medo. Não? Que bom. É a mesma coisa. Só que ele vai dizer assim que Deus, ele não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vou ler novamente. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu gostaria que você repetisse logo após a minha leitura, para que fique gravado em você. Diga assim, porque Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas me deu poder, amor e moderação. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus fale conosco aqui. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, a tua palavra ela vai ser pregada e ministrada aqui, meu Pai. E as pessoas que estão nesta reunião, Pai, de avivamento, elas estão aqui por tua causa, Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar. E é por isso, ó Deus, que nós damos total liberdade para o fluir do teu Espírito, para o teu agir nessa hora. Então toma nossa vida nesse momento, toma cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, porque, meu Deus, o Senhor está voltando e nós necessitamos da tua presença dentro de cada um de nós. Então fique à vontade em nosso meio, manifesta o teu poder, a tua graça e a tua justiça, Senhor, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção para que Deus ele venha falar com você. A igreja, em toda a terra, em todo o planeta, ela precisa, amados, urgentemente de um avivamento vindo da parte de Deus. Não
uma emoção, como nós temos visto muito isso acontecer. Muitas pessoas que se emocionam até mesmo com uma pregação, mas não conseguem viver aquela emoção constantemente em sua vida, aquele prazer, aquela alegria. E o avivamento, ele não é um momento na vida de uma pessoa, ele é algo que vem constante, permanente na vida de uma pessoa. É um despertar na fé daquele que quer viver uma vida diferente. E nós precisamos desse avivamento constante que venha justificar a escolha de Deus por cada um de nós. Igual, por exemplo, você que está aqui. Eu tenho certeza que às vezes você já começou a refletir ou tentou pensar nesse assunto. Você já parou para pensar por que Deus, ele escolheu você? Essa é a pergunta mais difícil de se responder. Porque quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos recheados de motivos para entender o porquê que Deus ele não nos escolheria. Porque se nós formos analisar a nossa vida friamente, nós vamos ver muitos defeitos em cada um de nós. É verdade ou não é? Quem aqui tem defeito, levanta a mão. Então não é porque nós não temos defeitos que Deus nos escolheu. Mas nós temos muitos defeitos e por isso fica difícil de encontrar a justificativa da escolha do Senhor por cada um de nós. Mas, amados, uma coisa eu tenho certeza que você tem e que foi um fator predominante para que Deus escolhesse a você. Pastor, o que seria isso que eu tenho? Porque eu não sei. Eu não consigo encontrar algo que eu diria que eu tenho, que Deus, ele viu em mim para me escolher. E, amados, o que Deus ele viu em você foi coragem. Ô, pastor, mas espera aí, eu tenho medo de tanta coisa, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de um monte de coisa. Se aparece um inseto, eu saio correndo. Então, não está errado, porque Deus ele viu errado na minha vida. Não, amados. Quando se trata de questões animalescas aí, insetos, né? Tem gente que sofre com insetopia, não pode ver um inseto que sai correndo. Amados, isso é um pavor que a pessoa ela tem dentro dela. Mas eu garanto para você que você tem coragem, porque Deus, ele não escolhe pessoas covardes. Ele não faz escolha por pessoas que são covardes. Diga, Deus não faz escolha na vida de quem é covarde. Nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo do dia em que Deus vai escolher Davi como rei de Israel. Diz a palavra do Senhor que Samuel ele vai receber uma ordem de Deus para ir ali até a casa de Jessé e ungir o novo rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que Deus ele indicou a casa, indicou o endereço, só que ele não indicou quem era o rei. E aí Samuel ele vai descer conforme Deus mandou, ele pega ali uma unção e vai descer até a casa de Jessé. E quando ele chega, ele vai ver o primeiro filho de Jessé, um filho chamado Eliabe, que era fortão, altão, tinha porte de rei, que tinha postura porque ele era um soldado. E você vê que uma pessoa que serviu o exército, você conhece pela postura que ela tem, de andar mais ereta. Então ele fazia parte do exército ali de Israel. Então quando Samuel ele vê Eliabe, na hora ele fala, é esse que é o novo rei de Israel.
porque tem uma postura, ele tem um porte, ele tem jeito de rei. Só que Deus, ele fala, não é esse, porque eu o tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê. O homem se atenta para a aparência, mas Deus se atenta para o coração. Amém? Mas em contrapartida, na mesma sala, quando entra Davi, Davi era franzininho, ele tinha um rosto formoso, diz a palavra que ele era ruivo, ele não tinha pinta nem porte de rei, mas Deus, ele disse, é esse aí. O que Deus, ele vai ver ali no coração de Davi, que ele não viu no coração de Eliabe? Coragem. Ele viu em Davi um coração valente, um coração guerreiro, que ele não viu em Eliabe. E, no entanto, isso vai ficar comprovado no dia que Golias ele se levanta. Eliabe está ali naquele momento, fazendo parte da escolta ali de Saul. Ele está lado a lado com os generais ali, bem próximo de Abner e os outros generais. E Golias, ele afrontando, desafiando, ofendendo, falando do Deus Todo-Poderoso como se não fosse absolutamente nada. E Eliabe, que tinha aparência, ele não tinha um coração valente para confrontar aquela situação. Ele não tinha. Mas quando Davi, em pouco tempo que estava ali, ele viu aquele filisteu, ele se levantando e afrontando o exército de Deus, Davi, ele mostrou o porquê da escolha de Deus pela vida dele. Ele mostrou que ele tinha um coração valente, porque bastou Golias se levantou e ele declarou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército do Deus vivo? E ele vai para aquela batalha. Ele vai enfrentar aquela batalha. E é por isso, amados, que Deus, ele faz escolhas daqueles que são valentes, daqueles que têm coragem. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui neste momento, no mundo inteiro, passando por uma guerra, por uma batalha espiritual. E Deus, ele quer levantar os valentes dele nessa terra, para que o inimigo da nossa vida, da nossa alma, ele caia por terra, não somente nesse mundo, mas na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nos casamentos, porque dentro da tua casa estará um valente, um corajoso do Deus Todo-Poderoso. Diga para quem está do outro lado, Deus quer que você tenha coragem. Amém? Diz aqui, olha, vamos reler o que está escrito em 2 Timóteo 1, no versículo de número 7. Paulo, ele está dizendo justamente isso, olha. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele não nos tem dado isso. Ou seja, nós não podemos, amados, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que creem que Deus tem uma obra em nossa vida, aceitarmos o medo como algo comum dentro de nós, algo comum na nossa vida. E essa palavra medo aqui, covardia, que Paulo ele está dizendo para Timóteo que Deus ele não nos deu, esse termo ele dá a ideia não de uma pessoa que viu um fantasma, aquela pessoa amedrontada, mas aqui essa palavra covardia, ela dá a ideia de uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem coragem de viver nada na vida porque ela tem uma timidez. Igual, por exemplo, tem pessoas que acreditam que nunca vai chegar a vez dela, que ela nunca vai ser feliz. Tem pessoas que, por exemplo, têm medo de crescer, porque quando aparece uma oportunidade dela crescer e tem que passar por algum tipo de processo, o medo toma conta da vida dela, a ponto dela acreditar que a vez dela nunca vai chegar.
Igual às vezes nós conversamos com pessoas que vão ali, vão passar por um processo seletivo, ou até mesmo vão tirar uma carteira, ou vão fazer alguma coisa. Ela vai bem até a véspera, mas chega no dia, o medo ele começa a rodeá-la. E se a pessoa ela deixar o medo entrar, essa timidez, a pessoa fala, talvez não vai dar certo na minha vida mesmo não. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que não vai dar certo. Ela não vai com aquela certeza de uma pessoa corajosa, que Deus ele quer encontrar. E é por isso que muitas pessoas, elas ficam com a vida paralisada, mesmo diante de um Deus que dá garantias que ele estará com ela. Porque chega na hora da pessoa ela avançar, ela romper, ela conseguir vencer, ela não consegue. Porque o medo rodeou ela a ponto de travá-la de um jeito que ainda que a felicidade bata na porta dela, ela diz, eu acho que a minha vida vai ser só isso mesmo. A minha vida vai ser só isso mesmo, só essa tristeza, só essa monotonia, só essa solidão. Não, meu irmão e minha irmã, eu garanto para você que você, talvez se está vivendo isso, eu digo sem medo de errar, não é o que Deus tem preparado para você. Porque o que diz a palavra do Senhor, que Deus ele tem o de melhor preparado para aqueles que ele ama, aqueles que buscam, aqueles que rompem, aqueles que semeiam, irão colher o melhor do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amados, Deus ele não nos deu espírito de medo, porque o medo ele paralisa a fé na vida de uma pessoa. E uma fé paralisada, um cristão que tem uma fé paralisada, ela não serve para absolutamente nada. Se a pessoa ela diz que tem fé, mas a fé dela é uma fé de boca, ela não serve para absolutamente nada. Diz a palavra do Senhor aqui em Tiago, capítulo de número 2, no versículo de número 17. A palavra do Senhor, ela vai ser muito clara quando a pessoa ela declara que tem fé. Quem aqui tem fé, diga, eu tenho fé. Parece que tem. Parece que tem. Diga, eu tenho fé. Parece que tem. Mas aqui diz a palavra do Senhor, Tiago 2,17, diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé paralisada é uma fé que está debaixo de um medo, amados. Que está debaixo de uma opressão. A pessoa que tem esse espírito de medo na vida dela, ela não consegue realizar aquilo que Deus quer que ela realize. Eu digo para você, hoje, Deus ele te trouxe aqui para te convidar a despertar esse valente que existe dentro de você, esse corajoso que existe aí dentro de você. Porque, amados, Deus ele quer que nós venhamos viver grandes milagres, grandes vitórias em nossa vida. Porque se a pessoa ela não despertar o valente que existe dentro dela, o corajoso que está aí dentro aí dessa pessoa medrosa, ela só vai simplesmente ver as coisas acontecer, mas não vai viver nada. Nós vemos, por exemplo, a palavra do Senhor, vamos para a palavra de Deus, em Juízes, no capítulo de número 7, Deus ele não trabalha, amados, com covardes, ele trabalha com valentes. Diz aqui em Juízes, no capítulo de número 7, essa passagem ela é muito conhecida, porque Deus, ele vê 3 inimigos se levantando ali contra o povo de Israel. E esses inimigos que se levantavam, eles destruíam tudo que o povo de Deus tinha. Diz que esses inimigos eram 3. Eram os amalequitas, os midianitas e os do Oriente.
E diz que eles três se uniam contra o povo de Deus e faziam como se fosse um arrastão. Tudo que eles pudessem pegar, eles pegavam. Eles destruíam a colheita, a lavoura, os animais, tudo que eles pudessem destruir, eles destruíam. Só que, amados, diz a palavra do Senhor que Deus ele vai virar para Gideão e vai falar: Gideão, você vai destruir esses inimigos. Deus é contigo. O anjo do Senhor vai estar anunciando. E ele vai colocar um bocado de empecilhos, porque ele é valente, mas a fé dele está estagnada ali. E ele vai dizer para Deus, através daquele anjo, dizendo para ele: olha, como que eu vou destruir? Eu não tenho condição. A minha família ela é pobre, eu sou o menor da casa, a minha família está na tribo menorzinha de Israel, não tem como eu conseguir libertar esse povo. E Deus ele diz: vai nessa força que você vai destruir os inimigos como se fosse um homem só. Só que, amados, havia mais de 142 mil inimigos. Era algo assim terrível. E diz a palavra do Senhor que Deus ele vai falar para Gideão assim: ô Gideão, toca a buzina. E quando ele toca a buzina, o chofar, diz a palavra do Senhor que começou a sair um monte de pessoas de dentro das casas que estavam ali intocadas. Ao som daquela buzina, apareceu 32 mil homens. Imagina só, para quem está sozinho, enfrentar 140. Imagina, você está com 32 mil, se você apanhar, você apanha um pouco menos, é verdade ou não é? Dá até um ânimo, né? Só que aí Deus, quando ele vai ver 32 mil pessoas reunidas, Deus ele começou a sondar uma por uma. Não ficou ninguém. 32 mil pessoas. Deus ele começou a sondar e diz a palavra do Senhor que em Juízes 7, no versículo de número 2, Deus ele vai dizer assim, olha, diz assim: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. 22 mil covardes. E Deus, é como se Deus falasse, manda embora aqueles que são covardes. Eu não trabalho com covardes. Eu não guerreio com covardes. Ele está mandando embora, fala, volta para casa, fica em casa mesmo, fica lá. Porque vocês não vão para a batalha. Porque na hora, aquele que não tem coragem, na hora da batalha ele foge. E amados, é melhor você estar sozinho com Deus do que ter uma pessoa do teu lado que você pensa que pode confiar e na hora que você precisa dela, ela não consegue te estender a mão e te ajudar. É verdade ou não é? É melhor você, por exemplo, saber que tem 2 amigos do que ter uma rede social com 5 mil que na hora que você precisa não tem ninguém que venha te ajudar. É por isso que Deus ele fala, ó, os covardes vão embora. Por quê? Porque Deus ele não trabalha com covardes. Ele não escolhe. Eles vêm, mas eles uma hora vão acabar saindo. Eles vão acabar sumindo. Quantas pessoas que já saíram da presença do Senhor, que já abandonaram Deus, que já deixaram Deus para trás, hein? Quantas pessoas que você conhece que passam por isso, que vivem dessa forma? Esses 22 mil covardes, eles vão ver a vitória de Israel com 300 homens. Mas eles não vão viver a vitória. É diferente, amados, de você ver a vitória acontecer, de você viver
a vitória, de você ser participante da vitória, de você ter feito parte, de você ter lutado e vencido. Não é assim? Uma pessoa que estuda a vida inteira, quando ela chega no final, ela fala: glória a Deus, porque eu consegui vencer. Eu vivi essa vitória. Mas muita gente consegue até ver vitórias na vida de outras pessoas. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo, ele vai te revestir do poder de Deus, da graça do Senhor, para que você não seja simplesmente uma pessoa que vai ver as pessoas crescendo, que vai ver as pessoas sendo felizes, que vai vendo as pessoas tendo vitórias. Não, hoje Deus, ele te trouxe aqui, porque a vitória dele será para você, em nome de Jesus. Louvado seja Deus! Mas você precisa ter coragem. Você precisa ser uma pessoa diferente. Não se esconda. Seja uma pessoa que vai lutar para ver a tua casa, a tua família, para ver as vitórias do Senhor. Diz a palavra do Senhor, amados, em Ezequiel 37, lá no versículo de número 1, que Deus, ele vai levar Ezequiel ali em espírito, pelo Espírito, né? Foi algo sobrenatural que está acontecendo. Vamos comigo, Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler somente o versículo 1, porque eu não vou pregar sobre isso. Depois você pode ler na sua casa. É uma passagem muito bonita, muito poderosa. Mas diz a palavra do Senhor aqui o seguinte, Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pensa bem comigo, amados. Pense bem. Deus, ele vai levar Ezequiel, ainda que fosse de uma forma sobrenatural, mas era uma forma que dava para sentir, para contemplar, para ver nitidamente. É como se ele estivesse ali literalmente. O corpo não estava, mas o espírito e a alma estavam ali. E onde que Deus, ele vai levar ele? Para um vale. E o vale é uma depressão entre dois montes, é a parte de baixo. E diz que estava cheio de ossos ali. Ossos humanos, cheio de crânios humanos. Aonde ele pisava nesse vale, tinha um monte de ossos. Por que Deus levou Ezequiel ali? Porque ele tinha coragem. Porque se fosse uma pessoa medrosa, imagina, num vale, cheio de caveira, cheio de ossos. Imagina só. E Deus ali, naquela circunstância, ele vai falar para ele: olha, você acredita que esses ossos podem voltar à vida? Então você vai abrir a tua boca aqui e vai profetizar. Imagina só, se fosse uma pessoa medrosa, pensaria assim: se eu abrir a boca, para mim estar aqui já está difícil, eu já estou tremendo no meio dos ossos. Se esses ossos se levantarem, então, eu vou sair correndo. Eu vou fugir daqui. Se esses ossos começarem a colar um no outro e de repente começa a vir carne em cima deles, eu não aguento ver isso. Eu não aguento. Ele não profetizaria de medo. Ele não conseguiria profetizar vida, restauração. Ele não conseguiria. Mas, meus irmãos, tem muitas pessoas vivendo dessa forma, que não conseguem profetizar vida, restauração, porque às vezes são pessoas que estão ali até com fé, mas debaixo da opressão do medo, que tem medo de viver em coisas diferentes, de viver em realizações diferentes, porque a vida parece que está tão travada que não vai sair do lugar. Mas, meus irmãos, Deus está dizendo: profetiza. Profetiza, filho do homem.
Diga, vai haver vida, vai haver esperança, vai haver restauração nesses ossos aqui. Você precisa hoje despertar isso dentro de você com coragem, com poder de Deus. Não é isso que diz a palavra? Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Igual você, por exemplo, que está aqui, que tem um parente no hospital. Se Deus ele escolheu você, é porque Ele sabe que você tem uma coragem aí dentro que talvez você nem imagina que tenha. Mas se você está aqui, Deus ele quer que você abra a tua boca e diga, vai haver vida lá na casa do meu parente, lá no hospital, aonde tiver necessidade. É esses que Deus ele escolhe, pessoas que têm ousadia para profetizar coisas maravilhosas, as maravilhas de Deus. Profetizar que nós vamos ter um país melhor. Profetizar que a sua casa, essa escassez vai embora, essa sequidão, essa tristeza. Ô pastor, a minha vida sentimental está ruim demais. Mas o que acontece com muita gente? Varre os ossos secos para debaixo do tapete. É mais fácil. Finge que não tem. Ao invés de profetizar mudança, finge que não tem, é melhor. Eu não sei se você está aqui hoje, talvez com a vida precisando renovar, amados. Mas talvez você vai escondendo. Vai escondendo. E Deus, Ele te levantou para quê, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus. Deus, Ele precisa de pessoas que tenham coragem. Porque o medo, ele paralisa a pessoa. Nós vivemos num mundo aí caído de valores, de tudo quanto é tipo de situações. Mas você e eu, a igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a graça do Senhor sobre a vida deles, tem o poder de Deus também para abrir a boca e profetizar uma mudança, uma transformação, um avivamento, e Deus, Ele honrará a nossa voz. Louvado seja Deus! Em nome de Jesus, amado. Você vê, Davi, ele dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, eu não temeria, pois o Senhor está comigo. E amados, tem muitas pessoas hoje que têm medo de ser feliz. No passado, as coisas não deram certo, aí parece que não vai dar mais certo. Às vezes as pessoas, elas têm medo até de perdoar. Igual a gente às vezes conversa com pessoas que dizem assim, olha, eu tenho uma raiva de um parente. Mas aí você pergunta, mas por que não acerta as coisas? Ah, não, mas eu tenho medo do que eu vou ouvir. Eu não sei nem o que falar. Diz a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo de número 10, que o servo do Senhor, ele não pode ter esse tipo de pensamento, amados. Porque diz aqui a palavra do Senhor que se nós andemos pelo Espírito, nós temos que viver pelo Espírito também. Diz aqui em Mateus 10, no versículo de número 19, se você tem uma situação para ser resolvida, não tenha medo não. Diz aqui, Mateus 10, versículo 19, olha o que Jesus ele vai dizer. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está vendo? Ele não nos deu espírito de medo, não. É o Espírito Santo.
O Espírito que está dentro de Deus que vai falar por nós. E é por isso, meus irmãos, que hoje você que está aqui, você pode começar a viver uma vida diferente, uma vida restaurada, uma vida melhor, uma vida que vai superar tudo que você já viveu até hoje na presença do Senhor. Basta você vencer esse medo. Ô pastor, mas eu não tenho medo, não sou muito corajoso. Mas tem gente que tem medo de largar o pecado para servir a Deus. Tem medo de largar o pecado, de largar as amizades, de largar um trabalho que faz mal para ela, que está impedindo ela de viver bem, de viver em paz. Nós vemos Jesus, ele escolhendo homens corajosos, amados, que no dia que ele vira para Pedro e fala, Pedro, larga tudo e me segue, ele larga as redes e vai. Tem que ter coragem, amados. Tem que ter coragem. Ele vira para Mateus e fala, larga isso aí. Imagina o emprego daquele, hein? Nos dias de hoje, poxa. Em tempos de desemprego, e Mateus larga tudo. Fala, eu quero é Deus. Tem que ter coragem. Deus escolhe pessoas corajosas, valentes. E eu digo para você, você que está aqui, se está nessa reunião, é porque Deus, ele vê coragem dentro de você. Eu orava lá em cima e eu falava com Deus assim, Senhor, traz para essa reunião, traz para esse culto da noite, somente aqueles que tiverem coragem, Pai. Que o Senhor vê coragem dentro deles, que o Senhor tem uma obra na vida deles, que o Senhor quer despertar e transformar a vida deles. Eu orava por isso, amados. E se você está aqui, é porque Deus ele tem essa transformação para fazer em você. Amém? Diga para quem está do teu lado, Deus ele tem a obra grandiosa para fazer na tua vida. Mas depende de você. Depende de você. É você quem tem que olhar para Deus hoje e analisar a tua vida. Será que você quer viver apenas isso? Apenas isso? Porque quem não tiver coragem não vai conseguir perseverar, amados, na presença do Senhor. Não vai conseguir. A volta do Senhor anuncia dias difíceis, dias dificultosos em toda a terra. Aquele que estiver sem coragem, ele vai se trancar dentro de casa e não vai sair nunca mais. Não vai conseguir viver. Não vai conseguir vencer as adversidades. Igual semana que vem, na quarta-feira, começa o seminário. Mas é justamente para alertar, para preparar o povo de Deus. Para preparar o povo. Porque se você não despertar essa coragem aí, meu irmão, a sua vida vai continuar da mesma forma. E está na hora da gente viver uma vida diferente. Está na hora de hoje você, aqui na hora que estiver buscando o revestimento do céu, Deus ele venha derramar sobre a tua vida uma virtude abençoada, uma transformação, uma coragem, que você vai olhar para as adversidades e vai começar a caminhar em cima delas. Amém? Não foi isso que aconteceu com Pedro? Está ali no barco, as tribulações, barco chacoalhando, e aí Jesus está lá no meio. E aí Jesus, ele diz, olha, sou eu. E Pedro fala, Senhor, és tu? Então deixa eu ir andando com o Senhor, até o Senhor. E ele fala, então vem. Jesus ele podia ter falado, ô Pedro, vem cá, vou te dar a mão aqui. Vem cá, vou andar de mão dada com você para você ver como é que é gostoso andar por cima das águas, viu? Só que ele fala, não, vem. Tenha coragem e venha. Tenha coragem. Então, amados,
É isso que Deus ele tem preparado para nós. Não é um espírito de medo. Na vida do cristão, não pode existir isso, amado. Nos teus sonhos que você ora, nos projetos que você ora, e Deus ele te dá, não tem esse negócio de não vai dar certo. Essa aflição, esse medo, tem pessoas aqui que estão cheias de medo, que estão com medo mesmo. A fé paralisou, que estão ali com medo do que pode acontecer amanhã. Mas ao invés de você ter esse medo, profetiza hoje. Coisas maravilhosas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fique de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Põe a mão na altura do teu coração. O seu coração é um coração valente? Porque Deus, ele sonda. Ele sonda. Ele sonda a mente, ele sonda o coração. E o único que pode fazer isso é Deus. E Deus, ele quer, hoje aqui, amados, dar uma vida diferente para você. Ele quer transformar a tua vida. Dentro do teu coração existe coragem. Não é essa fragilidade que você tem, não. Você, minha irmã, você não é essa mulher frágil, não. Levanta a tua cabeça. Levanta os teus olhos para o céu. Profetiza hoje aí na sua vida a sua própria cura. Talvez você está num vale mesmo de ossos secos. Cheio de problemas, cheio de tribulações. Cheio de dívidas. A tristeza, a depressão toma conta. Vem mesmo. Mas está na hora da igreja profetizar dias melhores, amados. Está na hora da igreja exercer o papel que Deus deu a ela. Não pense que Deus ele preparou a igreja só para grande tribulação, não. Para passar por provações, não. Para passar por lutas, por perseguições, não. Deus ele preparou a igreja dele para abrir a boca. Para crer e viver, amados. Eu não vou ficar só na arquibancada, não. Eu quero estar ali no meio da batalha, com o coração ardendo, sabendo que o Senhor está comigo. Você vai contemplar, meu irmão. Você vai contemplar, minha irmã, dias melhores. Dias melhores. A fé, ela faz isso. Ela faz com que portas que estavam fechadas, quando nós temos fé naquele que abre portas, elas se abrirão. Quando nós temos fé naquele que sara, liberta e transforma, nós seremos sarados, libertos e transformados. Está na hora, amados. Esse é o tempo de você viver coisas novas. Ô pastor, tem tanto tempo que eu estou limitado. Eu não avanço. A minha vida está confinada. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé, já entreguei até minha vida para Jesus. Mas o que está acontecendo?
Eu sou um homem de Deus, mas o que está acontecendo com a minha vida? Está na hora de você hoje vencer esse medo, romper essa casca, enfrentar os seus problemas de frente, principalmente através da oração e da fé. É profetizar a libertação das drogas na vida do seu filho, a libertação dos filhos desses relacionamentos abusivos. Você vê a filha sendo espancada, ou até mesmo, amados, na sua própria vida. Eu tenho falado com os irmãos, está na hora de construir pontes aonde tem abismos. É tempo, não é de cavar mais buraco, não, é de tapar buracos para caminhar em paz. E é somente o Espírito Santo de Deus que faz com que o valente do Senhor, o corajoso de Deus, ele consiga caminhar na presença do Senhor. E é por isso que eu quero fazer uma oração por você que está aqui, por você, meu irmão, minha irmã, que nessa hora entrou aqui e você precisa tomar decisões, mas não toma porque não tem coragem, fica com medo. Hoje você precisa ser revestido pelo Senhor. Porque quando Deus ele é conosco, não há o que temer. Porque quando a voz ela vem de Deus, ela é diferente. Uma coisa é o pastor dizer, eu sou contigo. E outra coisa é Deus dizer, eu sou contigo. Eu sou contigo. Você pode passar. Você pode enfrentar o deserto. É igual Jesus. Ele vai enfrentar ali o deserto. Mas antes o Espírito Santo veio sobre a vida dele e do céu ouviu uma voz dizer, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus ele fala e ele quer que você vença hoje esse medo, porque ele tem uma vitória grandiosa para os valentes dele. Mas antes de nós orarmos pedindo isso, apresenta a Deus a tua vida. Talvez você está aqui hoje e o medo que você tem medo até de morrer, amado. E o medo da morte, ele é terrível, porque o cristão que tem medo da morte, ele ainda não entendeu o que Deus é para nós. Ele é a vida, ele é o autor da vida. Quando nós entregamos a vida para ele, a morte ela não nos alcançará mais. Ainda que o corpo ele morra, a alma, que é imortal, ela vai viver eternamente na presença do Senhor. E depois, quando houver o arrebatamento da igreja, nós viveremos eternamente na presença do Senhor. A morte ela não tem poder, mas tem pessoas com medo. Então eu queria fazer uma oração por você. Mas antes de orarmos, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu preciso vencer os medos que eu tenho dentro de mim. Pai querido, nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela tua escolha, pela minha vida. E eu te peço,
Senhor, meu Deus, retire da minha vida esse medo, essa angústia, essa dor. Senhor, meu Deus, retire de mim essa timidez, essa falta de fé, pois eu quero viver o sobrenatural, o impossível, através da minha fé no Senhor Jesus. Que assim seja feito. Agora você vai falar com Deus, amados. Qual que é a tua dificuldade? Se você, por exemplo, tem medo de ser feliz, diga: Senhor, eu tenho tido medo de ser feliz, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu tenho tido medo de caminhar na tua presença. Eu tenho tido medo até de perdoar, Senhor, com medo do que vai acontecer. Abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração para o Senhor nessa hora. Fala com Deus nesse momento. Fala com o Senhor. Vai pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, Pai. Eu tenho medo de não conseguir sustentar a minha casa. Eu tenho medo de os meus filhos não se tornarem pessoas boas. Amados, a palavra do Senhor, ela diz que tudo que Jó ele temia veio sobre ele. Aquilo que ele temia sobreveio sobre ele. Mas na sua vida não vai ser assim. Talvez você está vivendo hoje aquilo que o teu coração tem medo. Talvez você está vivendo aquilo que o coração que está batendo dentro de você está cheio de medo. Oh, meu irmão, muda hoje. Hoje você precisa estar na presença de Deus, entender isso. Hoje você pode profetizar coisas melhores. Você pode profetizar dias melhores. Você pode profetizar que o teu casamento vai ser uma bênção. Você pode profetizar que a tua vida será restaurada, que a tua saúde está sendo restaurada. Manda embora essa doença da tua vida. Isso é espírito de poder, de ousadia que vem da parte de Deus. É só quem o recebe que consegue entender e viver isso. Em nome de Jesus. Então vai abrindo a tua boca agora. Vai abrindo a tua boca nesse momento e comece a mandar esse mal embora, essa escassez embora da tua vida. Filho do homem, você crê que esses ossos podem voltar à vida? Você crê nisso? Então abre a tua boca e profetiza. Comece a profetizar vida onde não existe vida. Profetizar paz onde não existe paz. Profetizar mudança onde não existe mudança. Em nome de Jesus, igreja, hoje aqui, Deus ele te trouxe com coragem para vencer essas batalhas que estão à tua volta, que estão tentando te desanimar, que estão tentando te abater. Em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus, vai abrindo a tua boca, e vai profetizando os dias melhores que você tanto tem esperado no Senhor. Fala com Deus: Senhor, eu creio que amanhã a minha vida, ela será completamente diferente. Ou então diga: eu creio que agora a minha vida já será diferente, que essa tristeza, ela vai sair da minha vida agora, que esse mal-estar ele vai sair da minha vida agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que essa ausência de fé vai sair da minha vida, porque a minha família precisa de mim, a minha igreja precisa de mim, a obra do Senhor precisa de mim. Meu Deus, em nome de Jesus, renova a minha vida agora, renova a minha vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, aonde tiver alguém hoje, com coragem aqui. Com coragem. Que o Senhor, meu Deus, esteja agora fazendo a obra. Meu Deus, vai despertando o coração dessa pessoa. Vai despertando os lábios dessa pessoa agora.
Meu Deus, se essa pessoa estava desanimada, estava morta na fé, meu Deus, hoje é dia de reviver, porque se essa pessoa não tem coragem de profetizar, eu tenho coragem por ela. Meu Deus, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, faça reviver esse homem, essa mulher de Deus, faça reviver esse casal, faça reviver esse casamento, essa família. Meu Deus, em nome de Jesus, que aqui neste lugar, que a esterilidade ela bata em retirada, que a tristeza ela bate em retirada, que a depressão ela bate em retirada, porque, meu Deus, o Senhor vai gerar a vida, vai gerar vida na vida dessa pessoa. O Senhor vai gerar, meu Pai querido, uma vida diferente, uma transformação diferente. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se é do céu que você precisa, se hoje você está necessitando do socorro, da providência, da intervenção do céu, ergue as suas mãos ao céu, ergue as suas mãos ao céu e diga: Deus, a minha vida vai mudar, Senhor, a minha vida vai ser transformada, meu Deus, os meus sonhos vão se realizar, os meus propósitos vão se realizar, meu Deus, eu creio que o Senhor não errou em me escolher. Fala com Deus, fala com o Senhor nessa hora, fala com o Deus vivo, o Deus que gera dentro do ventre da estéril o filho da promessa. Fala com Deus agora, o Deus Todo-Poderoso, que abre portas aonde não existem, que restaura a comunhão. Em nome de Jesus, igreja, vai abrindo a tua boca, para profetizar tem que sair a palavra, tem que sair uma palavra viva dos teus lábios, uma palavra de fé, uma palavra de força, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vai dando coragem, vai dando ousadia, para profetizar, ainda, meu Deus, que seja em mistério, ainda que seja em línguas estranhas. Hoje, meu Deus, a vontade do Senhor irá se manifestar na vida dessa pessoa, porque dias melhores virão.